pessoal, bem-vindos ao nosso programa Viver Mais, feito com muito carinho e cuidado para você. E eu começo com uma mensagem especial. Às vezes aquilo que parece um ponto final é, na verdade, um começo de uma nova jornada. Você achou que era perda, mas era a elevação. O conforto que você estava nunca teria te feito crescer. E Deus sabia disso. Por isso Ele te moveu, permitiu o desconforto, a mudança, o silêncio, porque Ele viu além do que você podia enxergar. O que você chamou de fim, Ele chamou de recomeço. O que você achou que estava desmoronando, estava sendo reconstruído. Quando você é escolhido, a caminhada nem sempre é fácil, mas sempre tem um propósito. Então, mesmo quando doer, confie no processo, que você verá o agir de Deus na sua vida. Bom, e hoje nosso programa está cheio de assuntos importantes que eu tenho certeza que vocês vão amar. É muita informação, então fica aí que é já já. Bom, e hoje a gente vai falar sobre a maior feira e congresso da América Latina, que é o Estética. Feira de estética, saúde, bem-estar e beleza. E a gente vai falar com a Maria de Fátima, que ela é curadora educacional, do Congresso Científico Internacional dessa Feira Estética. Bem-vinda aqui mais uma vez ao programa. A gente já falou um pouquinho em outro programa, com a Maria de Fátima. E ela vai esclarecer mais algumas dúvidas e convidar vocês para esse grandioso evento de estética no Brasil e no mundo. Paula, muito obrigada pelo convite novamente de poder esclarecer tudo sobre a nossa 31ª edição do Estética aqui em São Paulo, no São Paulo Expo. Obrigada. E é um evento que eu sempre participo. A gente já mostrou várias vezes para vocês. Ele vai acontecer de 31 de julho a 3 de agosto no São Paulo Expo. Exatamente. E vai ser uma edição incrível, a 31ª edição. Então a gente tem vários temas que a gente já discutiu para vocês. Mas fala mais um pouquinho sobre o que é o Estética, só para o pessoal entender. E os temas também que a gente vai abordar. Exatamente. Lá no primeiro programa, acho que vale a pena você rever, A gente falou bastante sobre o congresso, sobre a feira, os simpósios, pro Estética Talks. E tem alguns temas que são relevantes, que a gente acha que são importantes do profissional de estética, de saúde estética, também rever, trabalhar e entender melhor, além da beleza natural que a gente está trazendo esse ano como o mote principal do nosso evento, A gente vai falar sobre estética masculina. Então, qual é o olhar que a gente tem que ter para essa pele masculina? Quais são os diferenciais, as especificidades de cada pele? Então, a gente está trazendo médico, profissional da área de estética, farmacêutico, para falarem sobre esse tema tão relevante, e vamos falar sobre pele negra, sobre pele preta, E quais são as dificuldades que a gente encontra nesse atendimento. Posso ou não posso fazer peeling? Devo ou não devo aplicar filtro solar? Posso ou não posso fazer procedimento estético? Harmonizo ou não harmonizo? Faço limpeza de pele? Falar das lesões elementares, ou seja, tudo que diz respeito a uma pele que a gente tem um carinho muito grande, que é a pele preta também, que precisa fazer parte do nicho, do nosso nicho de atendimento. Fora isso, nós temos os nossos simpósios, que a gente já falou lá no nosso primeiro programa, que são 4 simpósios importantes, que acontecem concomitante ao congresso. Então, a gente tem aí 4 dias de congresso, 4 simpósios, que é um mergulho sobre temas específicos. A gente tem o Estética Talks, que são temas que acontecem dentro da feira, que acontecem de forma gratuita para o público visitante da feira, mas também o congressista pode participar na hora do almoço, na hora que ele tiver intervalo, Quem está na feira tem o dia inteiro também para assistir essas palestras. Quem está no simpósio também pode assistir também a essas palestras. Nós temos todos os eventos com certificados digitais, que a gente manda via e-mail. A gente tem também um transporte gratuito que vai sair daqui da estação do metrô São Judas, em vans, que te trazem direto aqui para o São Paulo Expo, que está bem próximo à estação Jabaquara, bem próximo a quem vem de Santos, já que o programa vai acontecer aí em Santos. Você não pode deixar de estar com a gente. Para você obter essas informações todas, você entra lá na nossa página web, que é Congresso Estética com K,
e no nosso Instagram, no @Congresso Estética, para que você obtenha as informações. E nosso time de telemarketing vai ter o maior prazer em estar com vocês. E eu também, dentro do Congresso, sempre tenho assim, um carinho muito grande por todos, em abraçar, em fotografar, em estar junto com todo mundo, Paula. E eu falei para ela também no outro programa que a gente comentou, eu sou harmonizadora, eu faço harmonização facial. Então, para mim é muito importante como profissional. Então, você profissional também da área de estética é muito amplo, tem várias empresas, várias atrações, aprendizados, né, como a gente falou, Sim. Tanto a feira, os simpósios, o congresso, né, palestras com os melhores, né, doutores de várias áreas. Então, e para o paciente também, você que também se interessa por estética, é para a gente poder falar um pouquinho da evolução, né, que esse congresso, como eu falei, maior da América Latina, ele traz tudo que tem de novidade. Não é? Eu não sei se eu lembrei de falar de estética masculina. Eu acho que eu falei de estética masculina, talvez não, mas é importante também que nós teremos uma mesa sobre estética masculina e qual o olhar que a gente tem que ter sobre essa pele. E não só isso, como empreender e trazer esse nicho, não novo, porque o homem hoje se trata bastante, mas trazer esse nicho de mercado para dentro da sua clínica, mesmo você fazendo atendimento que normalmente é muito clássico, que a mulher procure esses atendimentos, mas a gente tem um olhar para a pele preta, para a pele negra, para a estética masculina, para a beleza natural. Então, assim, esse olhar muito ético e responsável a gente vai falar bastante também. Hoje em dia, a gente mais discute é a naturalidade. Exatamente. Então, você procurar alguém que faça com naturalidade, justamente para não perder, né, suas características. Exatamente. E é esse caminho justamente que a gente segue, né? Mostrar para o paciente ver, né, como que pode ficar, para o paciente entender, né, como que é, né, para a gente poder explicar. Então, é você ter todo esse conjunto com o seu profissional, que Exato. você elege você uma profissional, uma das maiores do Brasil e no mundo. Então, eu queria te perguntar, você como curadora educacional, né, do evento, que ela reúne, né, os melhores conteúdos e atrações, fala um pouquinho de como começou, né, a sua história com Estética. É uma história de muitos anos, né? E assim, de muito prazer. Tudo começou, eu venho da área da educação física, eu sou formada em educação física e pedagogia. E sempre estive muito ligada à formação profissional. Acabei veredando para a estética nos anos 80, muito em função de que tudo começou com a minha mãe, nos anos 69, quando ela foi aluna do Senac, do primeiro curso de estética do Senac, aqui em São Paulo. E ao longo da minha vida, até os anos 80, quando eu ainda só dava aula de educação física mas ainda trabalhava com a educação física, eu estava muito mais focada nos atendimentos corporais, quando eu resolvi fazer um curso de estética e junto com a minha mãe trabalharmos na estética. Então eu trabalho com estética desde os anos 80, muito focada nas práticas com o que minha mãe desenvolveu. Sempre foi uma profissional de muito êxito aqui em São Paulo, foi a primeira profissional a trabalhar com um médico em parceria com a área médica dentro de consultório dermatológico, inclusive os dois já até faleceram, mas ele foi o primeiro médico a trabalhar na área de cosmetria, Dr. Mário Grimblat, junto com a minha mãe Lola, e desenvolveram uma parceria de muito respeito, de muita, eu diria, um olhar para o paciente, um olhar muito criterioso para o paciente. Eles desbravaram essa área de cosmetria juntos. E eu tive o prazer de viver desde os meus 12, 13 anos, escutando a mamãe falar de limpeza de pele, de tratamento de pele, o Dr. Mário das patologias, dos peelings e de tudo que diz respeito nessas melhores práticas, nessa parceria médico-dermatologista e esteticista. E ao longo desse processo todo, eu cheguei a ser diretora de escola, na época da educação física, e a pedagogia me levou justamente a esse olhar muito mais educacional e que também me levou para os bacharéis e formação dos cursos na área da estética. Então, fui professora durante um bom tempo no Senac, aqui em São Paulo, ajudei a formar o primeiro curso de estética oficial da instituição, nós éramos em 12 profissionais, eu como pedagoga também ajudei na construção desse curso, que até hoje existe, que é o curso técnico, mas também já o bacharel está no mercado. E por ser muito apaixonada pela educação, acabei coordenando congressos de outras instituições,
e participando desde 93 do lançamento do que não era Estética. O nosso congresso era o Les Nouvelles Esthétique, que era uma marca francesa, cuja marca a gente tinha parceria com um time de dermatologistas, Paula, chamado Humbert Pierantoni, que foi quem criou essa marca Les Nouvelles Esthétique nos anos 80, e essa marca veio para o Brasil nos anos 93, e durante muitos anos ela ficou na mão de profissionais do mercado privado, até que na sua 20ª edição a GL Events ela comprou a marca Les Nouvelles Esthétique, que perdurou por mais uns 3 ou 4 anos, quando sim nós trocamos de Les Nouvelles Esthétique para Estética. Então, em 93, eu tive a felicidade de eu, minha mãe, a Lola, e minha irmã Carmen, nós fomos palestrantes do primeiro congresso da Les Nouvelles Esthétique. Nós fechamos o congresso, foi a primeira palestra onde 3 profissionais entravam simultaneamente para falar das alterações da pele aos 30, 45, 60 anos, isso no palco. Nós levamos 3 clientes com essas faixas etárias e eu fui quem dissertou sobre essas particularidades, essas diferenças cutâneas de cada momento, né, da faixa etária dessas pacientes. E eu tive a honra de estar desde o primeiro congresso, dei aula praticamente em todos os anos do congresso como palestrante. E na 21ª edição eu fui convidada para fazer a coordenação. Eu tive assim uma honra e tomei um susto ao mesmo tempo, porque eu saía de uma palestra, dando palestra no Les Nouvelles Esthétique ainda, e a gerência da Les Nouvelles me chamou para uma reunião e falou assim: queremos que você coordene, faça a curadoria do congresso. O que eu senti que eu não pude mais dar aula no evento que eu passei a coordenar, mas até aí eu fiz toda, as palestras, tudo que eu conheci do evento e tudo que eu pude trazer de aporte. Então é um carinho muito grande. Eu sempre digo que a minha menina dos olhos é o Estética hoje, né? Que foi a nova denominação do nosso congresso já desde 93. Nossa, que história linda, né? Muito inspiradora. E a gente tem que se inspirar em pessoas assim, né? Que fazem acontecer. E como ela sempre fala, com naturalidade, ética, que é tão importante, né? A gente poder, que eu falo sempre, olhar o outro, né? Com carinho, com amor, seja um paciente ou qualquer pessoa, profissional, enfim. E poder ensinar cada vez mais para o profissional se capacitar para dar o melhor para o paciente, né? Então, o Estética, ele é muito amplo, vai trazer muitas coisas, muitas novidades. Parabéns, né, por tudo isso, por agregar tanto nessa área que eu amo também, que é a área da estética, né? Fala mais um pouquinho sobre o evento e convida mais o pessoal também para ir, que é uma força mesmo a estética, né, no Brasil. Está crescendo cada vez mais e isso empolga muito a gente de trazer sempre o melhor. Exatamente. Né? E Santos e toda a Baixada Santista, eu diria que são cidades nos arredores também de uma qualidade humana, e inclusive nós estamos trazendo para nosso evento a Júlia Graff, que é de Santos, para falar sobre lipedema dentro do simpósio, sim, que ela é maravilhosa. E eu tenho assim, um carinho muito grande por vocês e principalmente pela beleza natural que vocês têm. Parabéns por viverem aí em Santos. Eu convido você, santista, para vir para o nosso evento de 31 de julho a 3 de agosto, aqui na São Paulo Expo. Nós temos aí pavilhões maravilhosos, um aporte, estacionamento para você. E se você sobe de ônibus, de repente, para na estação São Judas do metrô e tome a van gratuitamente, venha para o nosso evento. A gente vai te receber de braços abertos, que isso é uma qualidade humana que o Estética tem. E eu quero agradecer muito a todo o time da GL, a oportunidade de mais um ano participar dessa curadoria. Quero parabenizar o pessoal de conteúdo, do marketing, todo o pessoal que está no bastidor, o pessoal de telemarketing, é muita gente trabalhando. Eu diria assim, é um número pequeno de pessoas que a gente que faz um trabalho tão grande, porque eu acabo sempre falando que é um número grande de pessoas, não, é um time pequeno, mas que faz um grande trabalho para poder recepcionar, entregar para você o melhor conteúdo. congressoestetica.com.br, @congressoestetica com K, não lembra? Que é com K, e a gente vai te receber de braços abertos aqui no São Paulo Expo, aqui em São Paulo. Gente de Santos, esperamos por vocês. Um forte abraço, Paula, obrigada pelo carinho, essa
forma tão gentil de acolher o Estética. Muito obrigada, viu? Eu agradeço também a você. Nossa, é incrível, assim, bate-papo muito gostoso, né? Esclarecendo tantas coisas. E como ela já falou, né? Estética é um grandioso evento. Para você que não conhece, venha conhecer, né? Eu agradeço também a todos, o pessoal do marketing, nossa, equipe maravilhosa, a GL. Eu vou mostrar tudo para vocês, todas as atrações, as empresas, as maiores, né, do Brasil. Obrigada, é isso aí. Linda, obrigada pela participação e por convidar a esclarecer tanta coisa. Vem para cá, Santos. É isso, gente. Essa estética, né? Estética tem que cada vez mais avançar para vocês, né? Para o bem de vocês. Para cuidar do outro, como eu falo, cuidar do outro é um ato de amor. Cuidar de si mesmo também. Pra gente, ó, viver mais. Ah, linda, obrigada. Tchau. Gente, hoje eu tô aqui, encontrei essa maravilhosa Sara Andrade, ex-BBB, que vocês conhecem, fez bastante sucesso, bem marcante. Tudo bom, Sara? Que bom te encontrar. Ah, tudo ótimo. Sempre bom, né, gente? Energia boa. É isso. Nossa, mulherão. Mais linda ainda pessoalmente, muito simpática. A gente tá igual, né? Hoje a gente veio cantar, sabe, gente? Sabe aquele mood, tipo assim, ó, as quartas dos anos rosa, é como a gente tá. E mulheres, falando nisso, mulheres empoderadas, né? Cada dia mais linda. E a gente vê nas redes sociais, que eu acompanho bastante aqui no Viver Mais, a gente fala muito sobre saúde, né? Bem-estar. E você tem focado muito nas suas redes. Eu vejo principalmente para mulheres, né? Empoderar. E você fala muito sobre neurociência. Fala um pouco desse trabalho que você tem feito na rede social, que eu acho tão interessante, tem que atingir mais pessoas. Então, assim, na verdade, a neurociência, o comportamento humano, já estava na minha vida já desde nova, assim, vamos colocar aí uns 15 anos atrás. Só que realmente, nos últimos 3 anos, eu comecei a me aperfeiçoar mais ainda na área, para entender mesmo como é que funciona cabeça, corpo, como a gente se entende mesmo como ser humano, sabe? E a cada dia eu vejo tanto que a mentalidade é muito importante para a gente poder alcançar o sucesso, que a autoconfiança é a base de tudo. E aí eu fui me especializando cada vez mais. Deu uma pós-graduação em neurociência que eu fiz aí pós-reality show, que é para poder realmente, de fato, ter um embasamento para poder falar sobre as coisas que eu falo. Como já era uma coisa que eu tinha paixão, eu já falava muito sobre o assunto. Mas eu falei, cara, quer saber? Eu acho que vou realmente entrar de cabeça nisso daqui e aprender mais sobre esse universo para poder realmente trazer um embasamento para as pessoas. E aí a neurociência realmente veio como, acho que hoje, a minha grande paixão e que virou mesmo o meu foco como nicho, assim, sabe, ultimamente. E o que ele envolve? Explica um pouco pra gente, porque eu vejo você falar muito de psicologia, saúde mental, e eu vejo que é tudo, né? Eu falo muito aqui também de comportamento humano, né? Aliás, o Big Brother, eu acho um laboratório humano fantástico, né? E você falou muito também, relacionado até ao último BBB, eu vi você fala bastante do BBB, do comportamento. E as pessoas, elas fazem, né? Às vezes tem pessoas que fazem umas personas, né? De acordo com o ambiente, de acordo com o cérebro, né? E tudo tem a ver com o cérebro, né? Com a mente. Todos os nossos comportamentos têm a ver com a mente. Não, total. Até você falando, puxando sobre Big Brother, todo mundo pergunta pra mim, né? Como é Big Brother, como foram as coisas lá dentro. E a gente sempre falando sobre isso de comportamento humano, cara, dentro de um reality show não tem como você ser você mesmo, porque querendo ou não, ali é um jogo. Só que isso que a gente faz de uma armadura que a gente veste, não quer dizer que a gente está sendo falso ou criando um personagem. Na verdade, é o nosso cérebro se defendendo mesmo de coisas adversas que nós não estamos acostumados a viver, sabe? Então, querendo ou não, imagina que você está vivendo um jogo ali que as pessoas são obrigadas a apontar algo em você que você não está acostumada. Você não tem esse jogo da discórdia sempre, aquele sincerão que a gente vê no programa, na sua vida real aqui fora. Você não está concorrendo a milhões de reais dentro de um programa como aquele. Então, o seu cérebro, ele funciona mais ou menos como uma armadura para você poder se defender do que está vindo ali, sabe? Então, a gente tem um negocinho no nosso cérebro que chama amígdala, que ela é o nosso... É como se ela liberasse o nosso hormônio do medo, assim. Então, esse medo que ela tem é como uma defesa de algo novo e algo diferente pra gente, sabe? Então, assim, cara, eu acho que tudo na nossa vida, as pessoas, elas têm meio que, tá fingindo algo, ou tá se fazendo de conta que é um personagem, algo do tipo. Mas, não, muitas das vezes, é o nosso corpo mesmo respondendo aquilo, sabe? Seja num dia a dia, num relacionamento ou no trabalho. Às vezes o nosso corpo, ele realmente vai de acordo com o ambiente que nós estamos. E isso é muito gostoso de você entender e aprender a se aprofundar cada vez mais nisso. Né? Por exemplo, a gente está num ambiente de trabalho. A gente vai até se vestir também e se portar como tal, né, no ambiente. Você falou do ambiente de Big Brother, que você fica lá preso. Realmente as pessoas, elas fica exacerbado, né, tudo. Então não tem como você julgar tanto, porque a mente, ela fica em turbilhão. E a cada pessoa, eu também não acredito que não é falsa, ela tenta se defender da maneira que ela pode. Então fica mais uma
cria uma potência, né, em algo que ela consegue ter a defesa dela. Não, e a gente está nos nossos níveis de dopamina ali, de emoção, muito além do que a gente está acostumado aqui do lado de fora. Então, assim, realmente tem as pessoas, às vezes, que são até mais ativas aqui fora, às vezes lá dentro são consideradas plantas, porque também é uma outra maneira de responder. Ou pessoas que aqui fora são mais calmas, às vezes dentro de uma casa, num ambiente daquele, se torna um pouco mais agressivo, porque é uma maneira de defesa, sabe? O seu corpo realmente respondendo aquilo. Mas, enfim, eu acho que a neurociência como um todo, assim, a gente tem muita coisa a explorar, muita coisa a aprender. E é como você falou, a gente, dependendo de cada ambiente, a gente vai se moldando para poder se permitir viver aquilo dali, sabe? Você fala também sobre comunicação verbal, que é o que eu falei, né? Fala muito, né? Nossa, a comunicação verbal acho que é uma das coisas que mais fala, né? Então a gente, na verdade, 93% da nossa comunicação é não verbal. Seria o quê? Se vestir, o comportamento, o jeito que olha? Exatamente, é um mix de tudo isso, assim. Então é a maneira como você... Sabe aquilo que a gente fala de, você tem que se vender nos 30 segundos de um elevador? 30 segundos do elevador é uma maneira de falar, porque você jamais vai conseguir vender um produto ou a sua ideia em 30 segundos. Mas só de você se portar de alguma maneira, ou se vestir de alguma maneira, um sorriso que você dá, tudo isso é uma linguagem não verbal que vai fazer diferença na hora de você vender uma ideia, sabe? E também você entender isso e em relação à saúde mental hoje em dia, ansiedade, depressão, enfim, todas essas doenças, a gente entendendo e procurando profissionais também, a gente consegue se entender e se cuidar muito mais e cuidar dos outros também, que é uma doença que está alastrando cada vez mais, né? Uma das coisas que eu mais defendo, assim, é que a autoconfiança, ela é a base de tudo para a gente poder conquistar o sucesso. E sabe que você falando agora sobre linguagem corporal, tem uma posição que a gente faz que ela libera dopamina no nosso corpo e faz a gente se sentir autoconfiante em apenas 2 minutinhos de exercício. Que é bem a posição mesmo de super-herói, assim. Se você parar, se olhar no espelho, colocar a sua coluna reta, colocar a mão na cintura como se você fosse realmente confiante de você mesmo, se você faz um exercício desse, 2 minutos na frente do espelho todos os dias, a sua autoconfiança vai melhorando. Porque muita gente fica, vou ter os meus objetivos de vida, só que até coloca planos, mas não consegue conquistar aquilo. E às vezes muito disso vem da autoconfiança. Porque se você não acreditar em você mesmo, quem é que vai acreditar? E aí, às vezes, exercíciozinhos bobos como esse de linguagem corporal que você faz dentro de casa, no dia a dia, de frente pro espelho, pode mudar tudo, sabe? E é uma coisa que parece tão pequena, mas só você colocar uma pose, tipo, realmente assim, sabe, super-herói na frente do espelho, você, de fato, começa a conquistar aquilo dali e você envia isso pro seu cérebro, sabe? A gente tem um negocinho chamado neuroplasticidade, que o nosso cérebro, ele vai se adequando ao pensamento que a gente tem. Então, você contando uma mentira para ele várias vezes, se torna verdade, porque o cérebro ele não consegue distinguir o que é uma verdade que você realmente viveu ou que você conta para ele, sabe? Então, uma posição que você faz, por exemplo, a linguagem corporal, já pode mudar isso daí, mudar todo o seu futuro ali, sabe? Por exemplo, você falou, eu já fui fazendo, né? Eu sou poderosa, eu sou poderosa, eu sou poderosa. E você se sente assim e os outros também se sentem assim. Com toda certeza. Isso que a gente estava falando de você, às vezes, chegar num ambiente, passar uma confiança para as pessoas, é isso daí. A posição que você faz, o como você anda, o queixo alinhado com o corpo, sabe? Quando você faz isso, você passa um negócio diferente para as pessoas. Hoje em dia, por exemplo, você entraria em outro reality, alguma coisa com outra perspectiva, com outro preparo, assim, na mente, alguma coisa? Olha, isso é difícil, viu? Hoje eu penso que eu acredito que não. Eu vou dizer que nunca. Não vou dizer que nunca, porque a gente não sabe nunca o que vai acontecer e qual tipo de reality pode aparecer daqui pra frente. Talvez um desses, como um Big Brother, que é 24 horas me filmando, talvez eu não entraria. Mas se fosse uma coisa diferente, um formato novo, quem sabe? E você falou uma coisa muito importante sobre realities, enfim. A gente precisa de pessoas pensantes. Eu acho que, assim, eu vejo, assim, eu gosto de psicologia, enfim, estudar a mente como você, eu acho você tão profundo, isso tão profundo. Existem muitas pessoas que ainda são rasas, né? Então precisa de pessoas pensantes, né? Que entendam, e vão se entender muito melhor. O outro vai entregar muito mais, tanto no reality quanto na vida, né? Sim, sim. Só que assim, também acho que a gente tem que ver muito, por exemplo, qual tipo de reality. Eu falei, qual tipo de reality participaria? A gente vê alguns tipos de reality, talvez esse negócio da profundidade toda não é bem o que dá a audiência que a gente que a TV procura. Então, assim, depende muito do tipo de reality pra gente poder fazer isso. Que nem, por exemplo, a gente tinha, há um tempo atrás, a gente tinha aquele, por exemplo, que era o Aprendiz, né? Que era uma coisa bem mais profunda, era mais negócios e tal. Aí tem uma coisa um pouco que talvez esse lado mais de um mental ajude pra caramba nesse sentido. Agora um Big Brother novamente, se a gente colocar 20 participantes lá, todos muito pensantes, daqui a pouco a galera não vai querer assistir a gente, que vai ficar chato a gente falando demais. Pensante, mas alegre também, que nem você, de bom humor, né? A gente vai, toma uns bons drinks, fica feliz, mostra nossa alegria lá dentro. Autoestima e se cuidar, né? Maravilhosa, linda, cada vez mais linda, empoderada, e tudo isso junto
A gente, como eu falei, se cuidando do corpo, cuidando da mente, saúde mental, saúde física, a gente fica cada vez mais autoconfiante e fácil isso para os outros, né? E as relações ficam muito melhores, né? 100%. E assim a gente vai só crescendo e evoluindo como pessoa, como ser humano. Isso, ótimo te encontrar, falar contigo. Sucesso para você, vou te acompanhar aí. Vamos, obrigada, eu amei. E agora eu vou dar uma dica para vocês que eu tô amando para cuidar dos meus cabelos. É a chapinha Brilliance, que chegou no Brasil. Essa marca aqui é dos Estados Unidos e faz o maior sucesso. Agora tá aqui disponível para venda. A chapinha Brilliance é 2 em 1. Ela enrola e alisa os cabelos. Com a ponta que não esquenta, ela permite que você enrole o cabelo com efeito de babyliss. Esse negócio de carregar 2 ou 3 produtos na mala acabou. A Brilliance tem placas de titânio e com isso ela não estraga os cabelos. Tem visor de LED, cabo de 2,70 metros e desligamento automático para não ter perigo com aqueles que esquecem ligado na tomada, sabe? É praticidade que você precisa com qualidade e tecnologia. Eu tenho a minha, gente, para mim facilita muito o meu dia a dia, que já é corrido. Então é o efeito de salão que a gente consegue fazer em casa. Aponte a câmera do seu celular aqui para esse QR Code e siga o Instagram para adquirir a sua. Bom, e agora eu quero dar uma dica para vocês de restaurante, a Churrascaria Tertúlia. Tem anos e anos de tradição, que é um lugar que aquece meu coração, que eu já conheço. Então eu gosto de recomendar para vocês que foi maravilhoso, uma experiência incrível. E eu acho que é assim, restaurante tem que ter essa experiência, desde a entrada, os pratos, variedades, rodízio impecável. E claro, as carnes, né? Cortes de carnes maravilhosos. Eu vou mostrar como foi minha experiência para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem não conhece ainda, vai conhecer. Pois eu tenho certeza que muita gente já conhece, que é uma churrascaria de muita tradição em Santos. Logo na entrada a gente já vê o restaurante bem amplo, né? Com a recepção dos garçons. Todo mundo é muito bem acolhido no restaurante, nessa churrascaria maravilhosa. Que você já vê várias entradas, frios, para acompanhar o prato principal, que é, claro, a carne, né? A churrascaria com variedade de carnes, todos os cortes que a gente ama, e os garçons são muito dinâmicos, estão sempre na mesa, querendo saber como vocês estão, passando várias vezes em todas as mesas, e vocês não têm ideia do sabor. É maravilhoso. Em Santos é tradição a churrascaria Tertúlia, que tem muita variedade de comida e é muito bom. Tem também os acompanhamentos, os pratos quentes, muitas variedades também, que eles vão servindo no rodízio. Batata frita, polenta frita, anéis de cebola. É só você pedir, eles trazem também na mesa para vocês a carne que você solicitar, que você tiver com vontade de comer novamente, e é uma delícia. E claro que eu não poderia deixar de experimentar os drinks da casa. Se você for comer, pede também drink, que eu não saberia escolher. É um mais gostoso que o outro, sabores diferenciados, não pode faltar. E claro, para fechar com chave de ouro essa experiência, tem que pedir uma sobremesa, que eu particularmente amo sobremesa. Eu queria pedir todas e eu provei algumas, recomendo, uma mais gostosa que a outra, doces diferenciados que eu tenho certeza que vocês gostam, os melhores. Tem um cardápio riquíssimo de sobremesas, vocês não podem deixar de pedir, que é uma delícia, é uma das partes mais gostosas da experiência mesmo, da churrascaria Tertúlia aqui da cidade de Santos. Vocês viram? Foi uma experiência maravilhosa, um momento especial mesmo, porque eu quis dar essa dica para vocês. Então, para quem quiser conhecer, tá aqui o endereço dessa churrascaria maravilhosa, Churrascaria Tertúlia, para quem não conhece e para quem já conhece também, para ir novamente, tá cada vez melhor. Eu quero agradecer a recepção de todo mundo responsável que recebeu a gente assim com muito carinho. Eles estão te esperando para receber vocês também e a família de vocês, amigos. Porque como eu falei, eu gosto de lugares que aquecem nosso coração, né? Que a gente possa levar nossa família e as pessoas que a gente ama, né? Então você leva a sua família, seus amigos. Realmente é um lugar muito acolhedor e aconchegante. E eu quis dar essa dica para vocês. E a gente te espera lá no restaurante. Bom, pessoal, e hoje a gente está encerrando o nosso programa. Eu espero que vocês tenham curtido tudo que a gente mostrou para vocês e todos os assuntos que a gente discutiu hoje são sempre de muita importância para cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Então, eu espero vocês semana que vem
todo domingo às 8 da manhã para a gente falar mais sobre saúde, bem-estar, beleza e tudo que te faz bem. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!